Bem-vindos todos a um episódio especial de Estudos da Neutralidade, porque hoje estou acompanhado não por um, nem por dois, mas por 5 convidados maravilhosos. E temos um sexto a caminho. Vou colocar assim. Este episódio é compartilhado com Felix Marquardt, que está conduzindo um experimento incrível chamado The Black Elephant, no qual ele desenvolveu um formato muito especial para conversar com convidados e trabalhar a vulnerabilidade como uma forma de promover conversas significativas. Então, o que dissemos que faríamos hoje é usar esse formato e misturá-lo um pouco com o político para discutir um dos problemas do nosso tempo, a violência que consome a Ásia Ocidental, que está fazendo coisas terríveis a muitas pessoas. Temos convidados maravilhosos aqui, que deixarei o Felix apresentar a todos. Sou Pascal Lotaz, sou professor associado na Universidade de Kyoto, originalmente da Suíça, e agora trabalho e moro no Japão. E nossos outros convidados também vêm de várias partes do mundo. Felix, passo a palavra para você. Muito obrigado, Pascal. Que grande prazer é co-apresentar isso com você. Este episódio 0 da Black Elephant Experience é fruto de conversas que surgiram com você. Então estou muito feliz por estarmos fazendo esse episódio juntos. Este episódio 0 juntos. Gostaria de começar dizendo que, originalmente, tínhamos um painel um pouco maior e com muito mais equilíbrio de gênero. Então isso não foi planejado para ser um painel só de homens. Só queria deixar isso claro. Nosso último convidado, que deve chegar a qualquer momento, é Melek, que é de Gaza, mas atualmente está baseado no Catar. Além dela, temos o lendário historiador Ilan Pappé. É um prazer enorme tê-lo aqui, Ilan. Murtaza, mais uma vez um grande prazer. Murtaza Hussain, do The Intercept. Bem-vindo, Maz. E Mohammed Jalal, do The Thinking Muslim. E aí está Melek. Seja bem-vinda. And there's Melek. Welcome. Tá. Obtit. Bom te ver. Wonderful to have you. So Melek, I was just saying. Maravilhoso. Maravilhoso tê-la aqui. Então, Melek, eu estava dizendo que não era a intenção que você fosse a única mulher neste painel. Perdoe-nos, houve alguns cancelamentos de última hora, e aqui estamos nós. Deixe-me contar um pouco sobre como o Black Elephants começou. Durante a pandemia, um grupo heterogêneo de pessoas, todas de alguma forma marcadas, inclusive eu, se reuniu e percebeu que, por termos aprendido a lidar com nossos traumas e feito um trabalho de cura e enfrentamento, desenvolvemos o que quase víamos como uma espécie de superpoder. A capacidade não apenas de falar sobre o que pensávamos ou sobre o que estava acontecendo, mas de ir a lugares onde a maioria das pessoas não vai, com pessoas que não conhecem, e conversar sobre coisas mais pessoais, mais íntimas. More personal, more intimate. So not just what's happening on the front of the stage. Então, não apenas o que está acontecendo na frente do palco, mas também o que está acontecendo nos bastidores, em segundo plano. Meu trabalho eu venho da área de mídia. Trabalhei para The New York Times Company e depois colaborei com a The New York Times Company por anos. Mas me desconectei disso. Com o tempo, cheguei à conclusão, como um dependente químico em recuperação, de que existe uma relação negligenciada entre a propaganda por um lado e o vício por outro. Elas meio que explodem, em termos de importância, no século XX, mais ou menos ao mesmo tempo. E isso não é por acaso. Então aqui temos várias pessoas, quero dizer, quase todos vocês, eu diria, exceto Melek e eu. Pessoas que realmente trabalham duro, diariamente, para esclarecer os outros sobre o que realmente está acontecendo no mundo, em vez do que nos é dito por vários meios de comunicação tradicionais. O que eu tirei daquela experiência que mencionei durante a pandemia e do nascimento do Black Elephant é que não basta ter informações significativas para funcionar adequadamente neste mundo. Você realmente precisa delas. Precisa mesmo de informações que estejam desconectadas do poder, mas também precisa de outra coisa. Você precisa de conexão. Precisa ser capaz de se conectar em um nível mais profundo com outras pessoas.
E quando você une as duas coisas, isso muda radicalmente a forma como você interage com elas. Não vou dizer mais nada neste momento, terei um pouco mais a dizer no final desta sessão. Mas por agora, gostaria apenas de explicar como isso funciona. But for now, I would like to just explain how this works. So we do 2 rounds where we don't. Então faremos 2 rodadas em que não responderemos um ao outro. Apenas responderemos as mesmas perguntas. A primeira rodada é mais pessoal, embora não exclusivamente. E a segunda realmente aborda a questão do dia, que é: o genocídio em Gaza e a guerra no Irã são produtos do sionismo, do Império dos Estados Unidos ou da modernidade ocidental. E eu deveria ter dito AO em vez de O, obviamente. Antes de prosseguirmos, vamos direto para a primeira rodada. Vou começar porque isso é meio que um exercício, e acho que faz sentido eu ter algum treinamento nisso. Eu começo, depois chamo um de vocês, e assim fazemos essa primeira rodada. All on one of you, and we can do this first round. So the first round is the question is. Então, a primeira pergunta da rodada é: onde? Então, vocês que estão aqui, queridos convidados, e para o público, onde eu nasci? Eu nasci em Paris. Uma última coisa que eu deveria ter mencionado. Vou usar um cronômetro. Por favor, prestem atenção se eu avisar, só para garantir que todos dividamos o tempo corretamente e o compartilhemos de forma relativamente igual. Vou mostrar meu cronômetro, se você estiver falando por tempo demais, por assim dizer. Então vamos começar. Certo. Eu nasci em Paris, de pais que não são franceses. Moro em Atenas, na Grécia. Meu pai era alemão, mas cresceu na Áustria. Was German, but he grew up in Austria. My mom is. Minha mãe nasceu em Nova York e cresceu lá. Meus pais se conheceram em Nova York, mudaram-se para Paris, e foi lá que eu cresci. Uma coisa que as pessoas não sabem sobre mim é que conheço um número prodigiosamente embaraçoso de pessoas mencionadas nos arquivos de Epstein. Pelo que entendo, como já compartilhei com Murtaza, tenho lutado com essa constatação desde que o Departamento de Justiça os divulgou. Então, vou falar sobre um dos meus pais, ou um amigo, e como eles se conectam aos acontecimentos atuais. Vou falar sobre meu pai. Meu pai morreu alguns meses antes de 7 de outubro. Ele era um alemão, nascido em 1945. And he was a German man born in 1945. And the fact that he was German and O fato de ele ser alemão e ter nascido em 1945 realmente moldou a forma como ele lidava com a história e com sua germanidade. Uma das maneiras pelas quais ele tentou lidar com a era nazista, como alguém nascido em 1945, foi que ele quase instintivamente se aproximava de pessoas de fé judaica e fazia amizade com elas. Ele era realmente a definição de um filosemita. Como ele morreu alguns meses antes de 7 de outubro, fui ao funeral dele em Viena, literalmente uma semana antes de 7 de outubro, e cerca de 90% das pessoas presentes eram judias. E como a maioria era da geração Baby Boomer, eu sabia que uma semana depois, as conversas com todo esse mundo definido pelo meu pai, que era uma grande parte da minha vida, se tornariam muito, muito complicadas. Tenho refletido sobre isso desde então, e é uma parte importante do romance que estou prestes a publicar, chamado O Estranho Colapso dos Tempos. Então é isso sobre mim. E agora vou passar a palavra para Pascal Lotas. And now I'm going to pass it on to Pascal. Thank you very much, Felix. And may I just Muito obrigado, Felix. E se me permitem interromper um instante, para todos que estão assistindo, esquecemos de avisar que preparamos 2 perguntas. A primeira é para todos responderem, um de cada vez. Digam seu primeiro nome, local de origem, onde estão atualmente e uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre vocês. Por fim, contem-nos sobre um amigo ou um membro da família e como essa pessoa se conecta aos acontecimentos atuais. Depois disso, passaremos para a segunda pergunta. Pedimos desculpas por não termos mencionado isso antes. Então, mais uma vez, meu nome é Pascal Lotas. Sou apresentador do programa do YouTube Neutrality Studies, atualmente no Japão. currently in Japan, and E algo que a maioria das pessoas não sabe sobre mim é, eu estava meio em dúvida sobre o que deveria falar, mas vou mencionar novamente que sou suíço.
Meus pais são ambos suíços, mas uma das minhas avós era alemã. Essa avó alemã, que faleceu há alguns anos, era criança durante a Segunda Guerra Mundial. Ela era muito jovem, então não tinha muitas lembranças desse período. Mas uma coisa de que ela se lembrava era do irmão mais velho, a quem ela amava profundamente e de quem falava com frequência, dizendo que ele era uma pessoa maravilhosa e de coração generoso. Agora, o problema é que essa pessoa maravilhosa e de coração generoso também morreu na guerra, vestindo um uniforme da SS em algum lugar da Europa Oriental. Ele tinha 26 ou 27 anos quando morreu. E esse acontecimento veio de uma época muito... He died at the age of 26 or 27, and that event was from very knowing that and hearing how my grandma. Naquele evento, quero dizer, sabendo disso e ouvindo como minha avó fala dele como uma pessoa adorável de quem sente muita falta, e sabendo que ele lutou por um governo tão horrível e provavelmente esteve envolvido no extermínio de tantas pessoas inocentes, judeus, ciganos e outros chamados de indesejáveis, mesmo que ele não tenha participado diretamente das mortes, ele fazia parte da máquina que matou essas pessoas. Desde que eu tinha uns 13 ou 14 anos, isso tem estado na minha cabeça. Como isso aconteceu? Vi uma foto dele, um jovem bonito, e percebi que esse garoto basicamente participou e perpetrou esse tipo de coisa. Ele provavelmente achava que era uma boa ideia, que queria fazer isso, que queria fazer parte desse movimento, e que em sua juventude acreditava que era a coisa certa a se fazer. Isso é algo que ainda me tira o sono. Quero dizer, essa questão de por que pessoas boas cometem atos maus. E acho que essa é a conexão com o que está acontecendo agora, porque não acredito que o que ocorre na Ásia Ocidental possa ser reduzido à maldade de uma ou outra pessoa. É um sistema, e precisamos entender quais são as diferentes partes desse sistema que no fim resultam em mortes em massa. E dito isso, gostaria de chamar Malak para nos dar suas respostas. Seu primeiro nome, local de origem, onde está atualmente. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre você. E como um membro da família ou uma experiência influencia sua visão sobre os acontecimentos atuais. Provavelmente isso vai soar como algo bem árabe. Eu gosto que meu nome seja pronunciado como Malak, não Malak. Sempre acontece isso. Então, meu primeiro nome é Malak e eu sou de Gaza. Cresci e vivi minha vida inteira lá, mas atualmente moro no Catar, fiz meus estudos aqui, meu mestrado, e então o genocídio começou. Então pensei, ok, não tenho muitas opções, vou apenas ficar aqui. Comecei a trabalhar e é basicamente isso. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre mim, e isso é muito querido ao meu coração, acho que nunca compartilhei com ninguém, é que muitas pessoas ficam intimidadas de se aproximar de mim ou de se tornar próximas, porque acham que eu sou de alguma forma privilegiada e egocêntrica, o que machuca. Então, a maioria das pessoas tem uma certa ideia sobre mim e por algum motivo me evitam. Quando me conhecem de verdade, essa é a primeira coisa que me dizem. E é meio chocante. É como se todos te evitassem porque acham que você está evitando eles. Mas, na verdade, você só está sozinho porque todo mundo está te evitando. A pessoa sobre quem vou falar, que teve um grande impacto na minha vida e que tem uma forte conexão com o que está acontecendo no mundo, é o Dr. Rifat Laraira. Acho que fui muito privilegiado por ser seu aluno, fui aluno do Dr. Rifat, colega, e o mais importante, acredito, amigo. A colleague and most importantly, I think, a friend. So I remember Dr. Rifat taught us this one sonnet for... Lembro que o Dr. Rifat nos ensinou aquele soneto de John Donne. Ele dizia, morte, não se orgulhe. Ainda me impressiona até hoje como o Dr. Rifat explicou que, de certa forma, o próprio John Donne, claro, ele faleceu, mas sobreviveu à morte porque seus escritos e seus sonetos ainda estão conosco. Nós ainda os lemos, refletimos sobre eles e os estudamos. Isso se conecta muito ao Dr. Rifat, porque Israel pensou certo, matamos Rifat. Mas o Dr. Rifat, bem, não apenas de certa forma, ele realmente pode. Só que eu te torno seus poemas.
Because till this day we still read his poems, we still remember him, we still talk about him. And Nós ainda nos lembramos dele, ainda falamos sobre ele. E uma das coisas que notei sobre o Dr. Rifat é que se você voltar à conta dele no Twitter, por exemplo, e ler seus tweets, não dá para colocá-los apenas em uma linha do tempo. Eles se encaixam perfeitamente em qualquer situação. É como se ele ainda estivesse conosco. É por isso que me recuso a falar dele no passado. Quando faço isso, simplesmente me sinto mal, porque parece que ele está aqui conosco. Ele literalmente sobreviveu à morte. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Lotaz. I would like to pass it to Mr. Jalal. You're still Thank you. muted. Thank you so much. Jazakallah khair. Você ainda está no mudo. Muito obrigado. Então, meu nome é Muhammad Jalal. Nasci na Grã-Bretanha, no Reino Unido, em Londres, em um lugar chamado Hackney, que fica no leste de Londres. Cresci em Londres e, na verdade, sou londrino desde o nascimento. Estou aqui neste momento, falando com você de um local nos arredores de Londres, mas ainda me reservo o direito de chamar o lugar onde moro de Londres. Algo que não muitas pessoas sabem sobre mim. Como talvez você saiba, comecei um podcast que se concentra em eventos atuais e nas fissuras ideológicas que existem tanto no mundo em geral quanto dentro da comunidade muçulmana. Ele se chama A Thinking Muslim. E muitas vezes, quando as pessoas me perguntam por que comecei o podcast, And often when people ask me, why did you begin the podcast? I normally say because we've got some great minds within the Muslim community. normalmente eu digo que é porque temos algumas mentes brilhantes dentro e fora da comunidade muçulmana, muitas delas neste painel, que realmente precisam ser ouvidas pelos membros da comunidade muçulmana. Mas isso é apenas parte da razão. Acho que, fundamentalmente, o motivo pelo qual comecei o podcast remonta a 2018. Meu filho faleceu, e foi um choque para mim. Isso me fez perceber que a vida é temporária e que não se trata apenas de acumular riqueza ou alcançar sucesso na carreira. Eu costumava ser professor, lecionei política por muito tempo, mas a vida é mais do que isso. Até que façamos algo significativo com nossas vidas, estamos em uma posição, talvez uma posição privilegiada, e acredito que a maioria de nós está em uma posição muito privilegiada. Maybe a privileged position, and I think we are, most of us, in a very privileged position. Until and unless we're able to use our talents and Até que sejamos capazes de usar nossos talentos, nossa experiência, nosso conhecimento, tudo o que temos à nossa disposição, os recursos que tantos de nós possuímos, até que usemos isso em prol da justiça e para fazer algo bom. Então, no meu caso, como uma pessoa de fé, eu acredito em Deus, acredito em Alá, e sei que quando eu retornar ao meu Senhor, quero voltar com algo que represente um trabalho que acrescente algo à minha balança, ao meu peso. Então, acho que a questão era realmente sobre a morte. E para muitos de nós neste painel, suspeito que o trauma ou a perda possam realmente nos impulsionar em uma direção diferente daquela em que estávamos antes. E sabe, toda perda tem um lado positivo. And every loss has a silver lining. I think of course a loss. Sabe, eu acho que, claro, uma perda dessa magnitude foi um choque para todos nós, toda a minha família. Mas com certeza, sinto que se não fosse por essa perda, eu não teria concentrado minha mente da forma como gostaria. A próxima pergunta era sobre alguém que teve um impacto em mim. E novamente, para continuar essa conversa sobre perda, nesta mesma época do ano passado, na verdade, minha querida esposa faleceu. Quero apenas dizer algumas palavras sobre ela. Ela era uma pessoa corajosa, alguém que nunca perdeu de vista a importância da diversidade e da crença na justiça e na sua busca. Mesmo durante a doença, ela tinha câncer, ela participava de manifestações, marchava, tweetava, publicava no Instagram, produzia podcasts para falar sobre a Palestina, sobre os uigures, sobre todos os tipos de lugares onde as pessoas enfrentam uma imensa injustiça. People are facing immense injustice. And I think that was again, E eu acho que isso foi novamente algo que eu recordo com admiração. O fato de que havia alguém passando por tantas dificuldades pessoais, e ainda assim ela nunca esqueceu sua necessidade, seu dever de dizer a verdade ao poder, de se manifestar pela justiça. E eu acho que isso é algo que, sabe, nos dias mais sombrios, quando penso comigo mesmo, isso é demais.
que está acontecendo na Palestina nos fere profundamente. Eu sinto que, talvez só para encerrar o ponto, provavelmente precisamos aprender com pessoas que são melhores do que nós, que conseguem suportar essas tragédias e simplesmente, dia após dia, trabalhar pela justiça. E eu sei que muitos aqui neste painel são assim. E sabe, eu saúdo todas aquelas pessoas em Gaza, em especial, que continuam, apesar de todas as dificuldades que enfrentam. Então é isso. Essa é a minha resposta. Obrigado. Thank you, Mohammed. Obrigado, Mohammed. Muito obrigado. Vou passar para o Ilan. Vocês conseguem me ouvir direito? Tá me ouvindo melhor, Ilan? You hear me better, Ilan? Ah, sim, certo, maravilhoso. Sua intervenção inicial foi certo. Okay. Okay. Desculpas. I will, Talvez seja só do meu lado. Tudo bem. okay. I will raise Eu vou levantar meu celular se o tempo estiver acabando, só para mostrar para vocês. Tá bom? Isso. you guys know. Yeah. Claro. Então, eu nasci em Haifa, de onde eu sou, de onde estou falando com você agora. E talking to you now, and I was, if I'm thinking about something se eu tiver que pensar em algo que ninguém sabe sobre mim, bem, sou uma figura bastante pública, então é difícil dizer. Quando vi a pergunta, na verdade, pensei em algo relativamente esotérico, mas talvez isso ajude a entender algumas das realidades impossíveis em que vivemos. Por volta, acho que foi em 15 ou 16 de julho de 2023, um amigo meu de outra universidade em Gaza me ligou. Ele também colocou o diretor da universidade na linha e eles disseram: você pode vir a uma conferência que faremos no dia 10 de outubro de 2023 na universidade sobre história oral, a importância da história oral. about oral history, the importance of oral history. I share my time. I'm most of the time in the UK, where I teach. Passo a maior parte do meu tempo no Reino Unido, onde dou aulas em Exeter, mas minha família e muitos dos meus amigos, a maioria dos meus amigos palestinos, ainda estão aqui na Galileia. Então viajo entre os dois lugares sempre que posso. Achei, é claro, que diria sim. E então me perguntei, como entro em Gaza? Isso foi obviamente antes de 7 de outubro. Mas tenho certeza de que você entende que mesmo antes de 7 de outubro, não era fácil entrar na faixa, devido ao cerco e ao bloqueio israelenses. Tenho um passaporte europeu, além do meu israelense, e comecei a negociar com a embaixada alemã no Cairo, porque sabia que para entrar precisaria, bem, não exatamente da permissão deles, mas do envolvimento deles. Wasn't their permission, but they had to be involved. I don't remember now exactly the details. Eu não me lembro exatamente de todos os detalhes agora. De qualquer forma, duas coisas estavam muito claras para mim. Primeiro, que tudo estava pronto para eu atravessar Rafah no dia 10, e segundo, que eu já sabia o que aconteceria comigo quando voltasse a Haifa, e estava disposto a levar isso em consideração. E então, bem, chegou o dia 7 de outubro, 3 dias antes da conferência planejada, e eu tive que adiar essa visita. Mas é claro que tudo mudou de forma tão dramática, especialmente para Gaza e seu povo. O nível de destruição é algo inimaginável, horrendo, horrível. Uma política israelense criminosa e genocida que escalou a níveis que não tínhamos visto antes. Mas de alguma forma, às vezes, a história pessoal se entrelaça com uma mais coletiva. As pessoas em quem estou pensando, bem, eu estava particularmente pensando em uma das minhas primeiras orientandas de doutorado, Malaka Shweiki. Conseguimos uma bolsa para ela na Universidade de Exeter, onde fez um doutorado brilhante sobre greves de fome como arma de resistência. Ela concluiu com excelência e com todo o mérito. Agora é professora na Universidade de St. Andrews, na Escócia. E ao pensar nela, meu amigo muito querido e coautor, Ramzi Baroud, que perdeu 16 membros da família, incluindo sua irmã e seu cunhado. Ramzi Baroud, who lost 16 members of his family. Esses eventos traumáticos e marcantes na vida da Palestina e de seu povo
Se você tem uma conexão íntima e está envolvido com os palestinos, acho que os enxerga de uma forma ainda mais intensa. Você só pode agir não apenas por causa do conhecimento geral que possui, o que por si só já deveria comover as pessoas, acredito eu, no caso da Palestina, mas porque isso está ligado a pessoas que têm nomes, que são amigas que no meu caso, conheço há mais de 50 anos. Isso dá outra dimensão à questão. E a pergunta é como transmitir essa dimensão a um público mais amplo, porque ainda precisamos ampliar a solidariedade com os palestinos para enfrentar o perigo existencial que eles estão enfrentando agora, não apenas em Gaza, mas também na Cisjordânia e dentro de Israel. Acho que é assim que você humaniza a questão e a torna algo pessoal, não apenas uma questão de justiça moral ou de princípio. Você se sente comprometido com pessoas que conhecem, que na verdade não as conheça. É por isso que acho que histórias como a de Hind Rajab se tornaram tão poderosas em mobilizar as pessoas. Elas sentem que conhecem alguém que na verdade não conhecem. Essas são as pessoas em quem estou pensando. Também tenho alguns alunos de Teherã que foram meus orientandos de doutorado ao longo dos anos, e para mim o que está acontecendo com eles é muito mais importante do que o que está acontecendo com o Irã neste momento. Porque é essa mistura, você se importa com os indivíduos, depois com a nação, depois com a causa, e assim por diante. E não é fácil lidar com isso. Muito obrigado, Ilan. Mas a palavra é sua. Sim, obrigado, pessoal. Então, eu sou Mojtaba Al-Hussein, sou jornalista, moro em Nova York, passei a maior parte da minha vida por aqui, mas minha família é originalmente do Paquistão. Acho que estávamos conversando antes, Felix, sobre nossas origens. Na verdade, não sou muito bom em reflexões pessoais, para ser sincero. Provavelmente essa é uma das coisas mais marcantes sobre mim. Mas sabe, eu estava pensando sobre isso. É interessante porque minha família viveu na Índia por muito, muito tempo. Nós realmente tínhamos uma árvore genealógica, traçamos nossa linhagem, voltando talvez 800 ou 900 anos. E então, quando aconteceu a partição da Índia e do Paquistão, eles foram para o Paquistão. E foi algo muito traumático, sobre o qual ninguém realmente falava. Obviamente fomos desenraizados e depois toda a família se espalhou pelo mundo e não há realmente contato em nenhum lugar específico. Mas sempre foi algo muito devastador. E sabe, ser desenraizado depois de tanto tempo meio que muda tudo na forma como você vê o mundo e tudo mais. Então sabe, a maior parte da minha família agora vive ou no Oriente Médio ou no Ocidente. Alguns moram no Paquistão, outros na Índia. E você não consegue? Bem, você pode se sentir alienado deles. E eu, na verdade, não posso voltar ao Paquistão. Não posso por razões políticas relacionadas ao meu trabalho como repórter. Eu não posso ir lá pessoalmente. E minha esposa não é paquistanesa, então é outro nível de distanciamento. Mas é interessante porque há alguns anos, minha avó, ela ainda está viva, voltou para a Índia. Ela cresceu em Hyderabad. É de lá que vem esse lado da família. Ela está na casa dos 90 anos agora. E quando retornou a Hyderabad, há alguns anos, reencontrou suas antigas colegas de escola daquela época, amigas hindus e outras de diferentes comunidades minoritárias da Índia. Claro, a partição foi baseada em religião, então ela havia se mudado para o Paquistão. E quando se encontraram, foi muito comovente, na verdade, porque compartilharam todas aquelas lembranças. E o que Ilan estava dizendo, o vasto contexto macropolítico foi meio que condensado nessa relação que todas aquelas senhoras tinham entre si, que haviam sido amigas quando eram muito jovens, ainda crianças. Então foi um momento muito comovente. E me fez perceber que tudo isso tinha sido ou se não um erro, pelo menos algo que não tinha sido muito bem pensado. E isso afetou todas as nossas vidas, essa enorme onda de repercussões e tudo mais. Então, quando penso nas origens, penso nisso, em como os pontos de origem foram tão deslocados e, bem, quem sabe o que vai acontecer no futuro, mesmo agora que a história ainda está se desenrolando.
Mas esse é mais ou menos o meu contexto e como cheguei até aqui, nesse sentido. Thank you so much, Maz. Thank you all. Muito obrigado, Maz. E obrigado a todos por esta primeira rodada. Antes e segundo participamos por um pequeno vídeo o que gostaríamos de exibir. Você está pronto, Pascal, para colocá-lo? Are you ready, Pascal, to put it on? Let me see. Vamos ver se conseguimos colocar isso juntos. Certo, vamos lá. Here we go. It feels like Parece que sua captura este momento é um mess. a moment for the West. Oeste. É um muito famoso. A maioria de vocês provavelmente o conhece. Vamos assistir um minuto dele. Watch 1 minute of it. Muito bem. Ele esteve indo. Men espera esses rostos, and was divisnit to das. Hans? Bru a strategy, meu amigo. Yeah. Hans, I've just noticed something. Hans, acabei de perceber uma coisa. Esses comunistas são todos covardes. Você olhou para os nossos caps recentemente? Nossos caps? Os emblemas nos nossos caps. Você já olhou para eles? O quê? Não, um pouco. Eles têm caveiras neles. Você reparou que nossos caps têm pequenas imagens de caveiras? Eu não. Hans, será que nós somos os vilões? Are we the baddies? Devemos ser capazes de contê-los neste ponto. Thanks, Pascal. Are we the baddies? Obrigado, Pascal. Somos nós os vilões? Somos nós os vilões? Então, para a segunda rodada, vamos responder a seguinte pergunta. O genocídio em Gaza e a guerra no Irã são produtos do sionismo, do Império dos Estados Unidos e ou da modernidade ocidental? Talvez eu comece dando alguns exemplos. Pistas sobre por que formulei essa pergunta e por que decidimos segui-la com o Pascal. Lembro-me de ter pensado, nos meses que se seguiram a 7 de outubro, enquanto via muitos depoimentos de, bem, não consigo lembrar o nome daquele festival de música que estava acontecendo. Não vi nenhum comentário na imprensa ocidental sobre uma questão simples, que me pareceu realmente crucial. Que tipo de sociedade acha que é aceitável, que é imaginável, realizar um festival de música eletrônica, a poucos passos de um campo de concentração? A techno music festival, a stone's throw from a concentration camp. And I just looked for references to this for questions. E eu procurei referências sobre isso, para questionar, e simplesmente não encontrei nenhuma. Outra coisa que quero mencionar é que falei sobre meu pai mais cedo. Houve um momento que foi realmente um chamado de despertar para mim, quando li Discurso sobre o Colonialismo, de Aimé Césaire. Césaire é como um primo de Frantz Fanon, ambos da Martinica. E em Discurso sobre o Colonialismo, estou parafraseando, obviamente, ele disse algo que achei incrivelmente poderoso. Ele estava falando aos franceses, mas indiretamente estava falando ao Ocidente. But indirectly, he was speaking to the West. And he said, you pretend that what... E ele disse, você finge que o que te chocou profundamente é o que o homem pode fazer ao homem, a percepção e o horror de ser confrontado com a realidade abjeta do que os seres humanos são capazes de fazer uns aos outros. Mas, na verdade, o que te causa repulsa, o que te choca, é que vocês fizeram com pessoas brancas na Europa o que a sua civilização vem fazendo ao redor do mundo com pessoas que não têm pele branca. E, acho que é isso que está por trás dessa questão. Vou pedir para o Ilan começar respondendo. I will ask Ilan to go first in answering. Yes. Well, I think we should. Sim. Bem, acho que devemos, de certa forma, olhar de maneira pessoal e diferente para o genocídio em Gaza e a guerra no Irã, ao analisar os 3 elementos de que você está falando: sionismo, imperialismo americano e modernismo. Acho que no caso de Gaza, trata-se definitivamente do resultado do sionismo. O sionismo é uma ideologia de um movimento colonizador. E uma ideologia, como todas as ideologias, não permanece apenas nos livros ou na teoria, mas evolui em relação às realidades no terreno. Algumas ideologias se tornam mais brandas, outras mais duras, mais fundamentalistas.
No caso do sionismo, a segunda opção é a correta. Ele já começou como uma ideologia colonizadora que via os palestinos como o principal obstáculo ao projeto de construção de um Estado judeu na Palestina. E dessa ideologia surgiu a estratégia que outros projetos de colonização de povoamento adotaram, o que o falecido Patrick Wolfe chamou de eliminação dos nativos. Isso levou à enorme limpeza étnica de 1948. Mas a resistência palestina a isso e a incapacidade de resolver o dilema que o sionismo sempre quis resolver, entre o desejo de ter um Estado liberal e democrático e, ao mesmo tempo, manter essa lógica fundamental de eliminar os nativos, como se fosse possível conhecer árabes. E Carlos total talents herrings in the Recio sionins. To um momento solidário também Recio núcleo. Ideology at its very center. And probably the last E provavelmente, os últimos 26 anos foram a fase em que o sionismo se intensificou de duas maneiras. Uma delas é que ele meio que se livrou de suas margens mais ambíguas. Pessoas que ainda tinham alguma esperança, o que costumávamos chamar de sionistas liberais ou sionistas de esquerda, que tentavam encontrar uma forma de conciliar, de algum modo, valores universais, fossem quais fossem, com a natureza racista do sionismo. Isso desapareceu à medida que avançamos pelo século XXI. Infelizmente, o resultado desse desaparecimento é que se havia inibições, e havia algumas na política israelense em relação aos palestinos, elas foram desaparecendo aos poucos. E o último tipo de obstáculo ou impedimento, ou o último tipo de complicação, se preferir, em como lidar com a questão da Palestina e dos palestinos, foi removido quando Israel decidiu abandonar, de certa forma, uma política de genocídio incremental em Gaza e de limpeza étnica incremental na Cisjordânia, e passar por uma política explicitamente genocida em Gaza e uma política explicitamente de limpeza étnica. Portanto, a primeira resposta é que, quando se trata de Gaza, o foco deve estar no sionismo. É claro que o sionismo não poderia ter sido bem-sucedido em suas políticas de genocídio e limpeza étnica sem o imperialismo americano. Se você retira o imperialismo americano da equação, obtém um movimento sionista muito mais fraco no passado e um Israel muito mais fraco no presente. E os Estados Unidos, com sua orientação imperialista, são um membro muito importante, eu diria crucial, da coalizão internacional que não apenas concede imunidade a Israel, mas também lhe fornece os meios materiais para implementar sua ideologia. A modernidade tem algo a ver com isso, embora eu não ache que modernidade seja o termo certo. Penso que a modernização é mais importante do que a modernidade. A modernidade pode ser um fato. A modernização é uma ideologia, e é uma ideologia que anda de mãos dadas com o imperialismo, o colonialismo e o sionismo. Portanto, ela fornece a estrutura acadêmica, filosófica e às vezes moral que permite às pessoas no Ocidente considerar atrocidades como o genocídio como autodefesa do Estado judeu. Permite-lhes ver o Irã como outra reencarnação da Alemanha nazista, e assim, mesmo que seja um presidente lunático dos Estados Unidos liderando o caminho, isso é considerado justificado. Increem por diante. Então, acho que a modernização e não a modernidade é o que eu colocaria na equação. Para o Irã, e com isso encerro, a questão eterna, é claro, é saber se o rabo abana o cachorro ou se o cachorro abana o rabo. Estamos sempre fazendo essa pergunta sobre a relação entre Israel e os Estados Unidos, especialmente ao analisar a política americana no Oriente Médio. Acho que cada período do imperialismo e da intervenção americana no Oriente Médio precisa ser examinado separadamente. Não acredito que seja possível, como historiador, essa é a minha opinião, ter realmente uma análise geral da política americana de 1945 até hoje, porque ela passou por mudanças bastante fundamentais.
Neste momento, e isso provavelmente é mais importante do que as raízes históricas, eu diria que está muito claro que dentro do tipo de mentalidade republicana que tanto levou alguém como Trump a uma posição tão poderosa quanto permitiu que ele conduzisse o interesse nacional americano, as Forças Armadas americanas e até a economia americana para essa aventura horrível, havia dois campos dentro de sua base. Um campo era totalmente contrário a essa política, e ainda é, e outro campo, que também incluía sionistas cristãos, estava muito entusiasmado com esse comportamento que viola completamente o direito internacional e todo tipo de consenso que tínhamos no passado sobre os assuntos mundiais. O equilíbrio era bastante delicado, e acho que foi aí que Netanyahu e Israel desempenharam um papel muito importante em inclinar a balança em favor da ação e superar a hesitação interna em relação a essa decisão. Mas, de modo geral, o imperialismo americano está voltando ao tipo mais duro e territorial de imperialismo. Deixando de lado, quero dizer, se Trump e sua orientação viessem a ter sucesso, eles definitivamente deixaram de lado o imperialismo clandestino que costumava caracterizar o envolvimento americano no Oriente Médio. Estão voltando à era do imperialismo sobre a qual Eric Hobsbawm escreveu, ou seja, aquilo que se deve chamar de imperialismo territorial. Não apenas no Oriente Médio, mas também em relação a Cuba, Venezuela e sabe-se lá mais onde. De certa forma, isso expõe novamente a conexão entre modernização, que no Ocidente é equiparada à iluminação, progresso e secularismo, e expõe mais uma vez essa pretensão de que esses valores são universais e só podem ser interpretados pela chamada civilização ocidental, às vezes chamada de civilização judaico-cristã. Acho que, como em todo momento de horror na história, há um lado positivo nisso, porque a destruição é tão total que talvez possamos repensar alguns dos valores tidos como certos, como Michel Foucault teria dito, valores tidos como universais, o direito internacional e assim por diante, que o Ocidente conseguiu monopolizar sobre o resto do mundo por um bom tempo. Obrigado. Desculpe. Obrigado, Ilan. Vou repassar para o Murtaza. Havia um livro escrito há muitos anos por um cavalheiro chamado Zygmunt Bauman. Ele era um filósofo polonês, e eu fui muito influenciado por seus escritos, na verdade. Ele escreveu um livro chamado O Holocausto e a Modernidade. Sua tese no livro era que o Holocausto foi, é claro, causado em certa medida pelo sentimento anti-judeu e pelo antissemitismo e assim por diante. Mas ele dizia que não fazia muito sentido que isso tivesse acontecido na Alemanha por esse motivo. Porque na época, segundo sua avaliação, a França era uma sociedade muito mais antissemita. E ainda assim não aconteceu na França. E assim por diante. O que ele realmente disse foi que o Holocausto foi o produto de um determinado desenvolvimento da modernidade, que toda a ideia de modernidade girava em torno de melhorar a sociedade por meio da tecnologia. Não foi exatamente um produto de ódio excessivo, embora isso fizesse parte, mas sim o resultado de enxergar a tecnologia como um meio de resolver um problema na sociedade, ou seja, um certo grupo de pessoas visto como esse problema. Ele comparou a atitude alemã em relação aos povos Roma, judeus, eslavos e outros, a forma como alguém poderia pensar sobre jardinagem ou sobre reformar a sociedade de maneira tecnológica. E as ferramentas para fazer isso eram, é claro, altamente tecnológicas também. Eles estavam usando locomotivas, trens, gás e todas essas coisas para realizar isso de uma forma mais eficaz. E o tempo todo, isso era visto da perspectiva deles como uma melhoria da sociedade, do ponto de vista genético, do ponto de vista higiênico, de todas essas maneiras. Era assim que era descrito. Percebi que a forma como o governo israelense agora fala sobre a questão dos palestinos e até dos libaneses e agora, em certa medida, dos iranianos, é muito semelhante. Eles não falam disso como uma violência política usada como ferramenta para alcançar um fim político ou para mudar um resultado político,
ou para criar condições mais favoráveis ao seu avanço em negociações rumo a um estado final, e assim por diante. Eles falam sobre isso como se houvesse um grupo de pessoas que fosse um problema. Essas pessoas não têm relevância política nem reivindicações políticas a fazer. Como podemos usar esses métodos tecnológicos para remover essas pessoas? E ao removê-las, teremos melhorado a situação em nossa própria sociedade e na região. E é isso. Então você vê muitas discussões sobre o uso de IA, superioridade aérea e todas essas outras ferramentas. Mas o único objetivo, na verdade, é a remoção de um grupo de pessoas consideradas indesejadas. E o que Bauman argumentou foi que isso faz parte da própria modernidade. Não é que o genocídio não tenha ocorrido historicamente, ocorreu, mas as motivações e os impulsionadores eram muito diferentes, assim como a forma como foi implementado. Mas ele disse que era realmente uma visão de mundo muito moderna, pensar que, bem, se você vê seu objetivo como melhorar as coisas a partir da sua própria perspectiva e acha que precisa remover certas pessoas para fazer isso, então pode simplesmente aplicar métodos técnicos para alcançar esse fim. E qualquer outro tipo de consideração humana ou política pode ser deixada de lado ou considerada irrelevante. Isso é até uma ruptura com, você sabe, crenças tradicionais no mundo fechado e assim por diante. Você também tem a violência, como vimos, com um fim político. Mas a maior parte da aplicação da violência por parte de Israel, agora, não tem correlação política. É muito parecido com o que foi descrito como acontecendo no Holocausto. Apenas uma aplicação técnica de remoção de um determinado grupo de pessoas. Obrigado, Murtaza. Isso me faz lembrar que toda uma escola de filosofia foi baseada em algumas dessas considerações, a Escola de Frankfurt. Então, deixe-me passar para Malak. Desculpe pela pronúncia incorreta. Seu microfone está no mudo. You're muted. Malak, você pode ativar seu microfone? Você ainda está no mudo. Ok. Vocês conseguem me ouvir agora? Eu queria dizer que a pronúncia de vocês é realmente boa. Então eu não estava me referindo a vocês. A pronúncia de vocês é boa. É meio intimidador responder essa pergunta depois que o Ilan e o Murtaza já falaram. Mas o meu pensamento pessoal, a minha visão pessoal sobre isso, o genocídio em Gaza, em termos mais simples, é que basicamente se trata do sionismo, no sentido de que Israel acredita que lhes foi prometido um Estado baseado na limpeza étnica. E está fundamentando isso na limpeza étnica. Então é basicamente o sionismo. Mas o que tornou o sionismo possível, ou o que abriu caminho para ele, é obviamente a impunidade americana. Isso, e também quando se trata da modernização ocidental, digamos assim, eles também facilitaram, ou de certa forma legitimaram. É engraçado dizer legitimaram, mas nesse sentido, por causa da normalização das potências coloniais e da dominação colonial. Mas eu acho que a guerra contra o Irã é um pouco diferente. Acho que é basicamente americana, mas serve ao sionismo. Essa é a minha resposta simples. Muito obrigado, Malak. Vou chamar o Mohamed e encerraremos com Pascal Lotas. Thank you so much. Muito obrigado. Acho que a própria pergunta talvez parta do pressuposto de que essas são causas separáveis, e não são. O sionismo, o Império Americano e a modernidade ocidental não são explicações concorrentes. Acredito que estão entrelaçados, lógicas mutuamente reforçadoras. O que estamos testemunhando hoje é menos uma causa única e mais uma convergência de forças ideológicas, estruturais e, eu diria, civilizacionais. Vamos tomar o sionismo como um motor imediato, como um mecanismo tático e ideológico aqui. O sionismo opera como uma ideologia de ação próxima, particularmente em Gaza. É um projeto de colonização de povoamento, com uma lógica interna de expansão,
engenharia demográfica e insegurança permanente. Gaza, nesse sentido, não é uma aberração. É o desfecho lógico de um projeto que não pode tolerar a soberania indígena. Assim como no caso do Irã, o sionismo atua como um instigador estratégico, buscando eliminar qualquer poder regional capaz de dissuasão ou resistência. Mas o sionismo, por si só, não pode explicar essa guerra regional e nem mesmo pode levá-la adiante sozinho. Ele realmente precisa de um patrocínio imperial. É aí que entra o Império Americano, como facilitador, o império que fornece a infraestrutura material e estratégica. Os Estados Unidos fornecem a arquitetura do poder duro, armas, cobertura diplomática, inteligência e domínio da escalada. E não são apenas os Estados Unidos. Os Estados-Unidos e seus estados subordinados, ou seus aliados, como as potências da Europa, na União Europeia, estão todos firmemente, exceto a Espanha, é claro, em seu mérito, firmemente por trás dessa chamada expedição ao Irã, ou, como acho que ele chamou, a semelhança de Putin, um acampamento militar temporário, seja qual for o termo gross. Acho que este é o império em sua fase tardia, sobrecarregado, reativo, mas ainda assim esmagadoramente destrutivo. A guerra com o Irã, em particular, reflete um padrão imperial clássico. Guerras preventivas apresentadas como medidas de segurança, uma lógica de mudança de regime, controle de geografia estratégica, rotas de energia e pontos de estrangulamento. É realmente uma guerra de escolha e não de necessidade. E de forma crucial, acredito que os Estados Unidos não são simplesmente manipulados, como alguns em círculos analíticos argumentam. Eles estão estruturalmente alinhados com os objetivos de Israel por causa de seus compromissos estratégicos e ideológicos compartilhados. E é aí que entra a modernidade, ou a modernidade ocidental, que fornece a lógica civilizacional para o sionismo, para o imperialismo americano, para esta guerra no Irã e para o genocídio em Gaza. Se o sionismo é o gatilho e o império o veículo, acho que a modernidade ocidental é o sistema operacional. Ela fornece o vocabulário moral que torna essa violência inteligível e justificável. Civilização versus barbárie, segurança versus terror, ordem versus caos. Ela normaliza. Há uma violência em escala industrial em Gaza que se tornou um laboratório de guerra de alta tecnologia. Isso normaliza o uso extremo da violência. Há uma matança tecnocrática. Basta pensar em como a inteligência artificial foi incorporada a essa máquina de morte. É a morte burocratizada que vemos em Gaza, e agora estamos vendo no Irã e nos céus de Teherã. Isso incorpora essas hierarquias raciais no direito internacional. Para não esquecermos, o chanceler alemão argumentou que o Irã estava fora do direito internacional ao falar sobre as inclinações morais nesse conflito específico. Assim, cria-se essas hierarquias que persistem dentro da modernidade ocidental há séculos, começando com John Locke e hoje, terminando com Donald Trump. Acho que esse tipo de lógica chauvinista europeia continua enraizada no discurso que a modernidade ocidental traz. É por isso que a indignação no Ocidente é tão seletiva, porque o próprio sistema classificou a humanidade de uma forma específica. E por isso, palestinos ou iranianos não são vistos como civilizados. Iranians are not civilized, and so they're not afforded. E, portanto, eles não recebem o mesmo tipo de coerência que os europeus, ou mesmo os ucranianos, receberam quando foram injustamente invadidos pelas forças russas. O sionismo, acredito, gera esse conflito imediato. O Império Americano o amplia e o sustenta, e a modernidade ocidental o legitima e o normaliza. Em outras palavras, sem o sionismo, não haveria genocídio em Gaza, nenhum massacre de pessoas como vimos em Gaza. Sem os Estados Unidos, não haveria capacidade de sustentar ou expandir Israel regionalmente. E sem a modernidade ocidental, não haveria tolerância global pelo que testemunhamos nos últimos 2 anos e meio, quase 3. Obrigado. Muito obrigado, Mohammed. A palavra é sua, Pascal Lotas. Well,
Bem, é difícil acrescentar algo a isso, porque tudo foi exposto de forma belíssima por todos aqui. Talvez a única coisa que eu possa acrescentar seja algo que tive o privilégio de aprender ao longo do último 1 ou 2 anos, conversando com muitos acadêmicos. Uma das coisas mais reveladoras para mim é que, na verdade, há mais sionistas cristãos no mundo do que sionistas judeus. E o próprio sionismo, eu o vejo não tanto como algo americano ou imperial, mas como algo com um núcleo europeu, uma forma fundamental pela qual a Europa, como civilização, se expandiu e cresceu, e como se enraizou em todos os cantos do mundo. Não um resultado da modernidade. I don't see it so much as an outcome of modernity. I mean, very much as Muhammad said, like. Quer dizer, exatamente como Mohammed disse, a modernidade neste momento fornece o vocabulário para suavizar tudo isso dentro de um discurso do mundo bom, dos bons israelenses, mantendo sob controle esse mal que é o terrorismo. Terrorismo muçulmano, palestino e assim por diante. Ou seja, aí está a estrutura de enquadramento de que se precisa. Mas pense bem, esses genocídios que os europeus vêm cometendo ao longo dos séculos atravessam a história como uma linha vermelha. E o mais impressionante é que um genocídio, que está profundo em brother, é real e vil até hoje. E esse é na Comissão Felix. É then Talbot na Europa. Não. Felix, that's the one committed against the fellow whites in Europe. And we today connect the memory of. E hoje associamos muito fortemente a memória da Alemanha das décadas de 1930 e 1940 à memória daquele genocídio. Mas quando falamos da Bélgica, quem ao falarmos da Bélgica conectaria imediatamente ao genocídio no Congo? 10 milhões de pessoas mortas depois de 1885, certo? Não aconteceu muito antes daquele outro. E o vídeo que acabamos de assistir, Somos os Vilões, foi criado para mostrar como os alemães não se questionavam. Foi feito por comediantes britânicos. Os britânicos que cometeram vários genocídios na África do Sul e na Índia. Pessoas diretamente ligadas àquelas que esvaziaram 3 continentes. A América do Norte, boa parte da América do Sul e a Austrália, de suas populações nativas. Então, essa busca pelo expansionismo e pelo Lebensraum, como os alemães chamam, a ideia de que os brancos substituem outros povos e até mesmo tomam para si o direito de trazer pessoas negras à força como escravas e substituir populações inteiras, é apenas uma continuação de centenas de anos do modo europeu de fazer as coisas. Eles tentaram isso na Ásia também. Não funcionou. Fracassou muito antes. Mas na minha interpretação, em símbolo mais recente, o aconteceu tantas vezes. The latest version of something that has been happening so many times, and the effort. E o esforço de tentar substituir uma população nativa por uma não nativa, depois chamá-los de população nativa e ainda insultar os nativos originais chamando-os de invasores, é simplesmente inacreditável. E misturar isso com todo o discurso sobre estrangeiros na Europa e tudo mais é algo que me deixa perplexo. É espantoso que as pessoas não percebam isso. O que, novamente, faz parte de como o sistema funciona, certo? Que você possa dizer, não, o passado é o passado. O colonialismo acabou há muito tempo. O colonialismo europeu é como o feudalismo. Terminou há muito tempo. Sabemos que foi ruim. Nunca faríamos isso de novo. E então, quando fazemos de novo, apenas damos um novo nome e uma nova aparência. E a aparência atual é qual, Mohammed? Aquilo que você apontou. Mohammed, what you pointed out, but that's how the system keeps itself alive and then creates this enormous. Mas é assim que o sistema se mantém vivo e depois cria essa violência enorme. Eu nunca jamais culparia apenas os americanos, de forma alguma. É um crime basicamente euro-americano, colonial e branco, porque algo torna aparentemente essa forma de violência muito digerível para grandes partes da Europa. E eu ainda não consigo identificar exatamente o que é. Talvez seja a religião, talvez seja esse pensamento em preto e branco. Eu não sei. Mas há algo ali que torna isso aceitável para eles. E se olharmos para o Irã, vemos a diferença nos padrões com que eles conduzem uma guerra e com que outros conduzem uma guerra e com que os euro-americanos conduzem as suas guerras. Há simplesmente algo extremamente violento. E vou deixar por isso mesmo.
there's something highly, highly violent, and I leave it at that. Thank you, Pascal. Thank you all for that round. We're Obrigado, Pascal. Obrigado a todos por essa rodada. Estamos nos alongando. Estamos um pouco apertados com o tempo. Então acho que não teremos uma discussão tão longa quanto imaginamos inicialmente. Mas ainda assim, gostaria de começar neste ponto. Vocês podem entrar na conversa a qualquer momento, mas vou iniciar esta parte do programa com o Ilan. O Pascal acabou de mencionar a memória seletiva, e de certa forma, o seu trabalho como historiador é garantir que não esqueçamos partes da história. Mas de algum modo, ao olhar para todos esses genocídios, não consigo deixar de pensar nas pesquisas feitas sobre os manuais escolares com os quais fomos educados. E eu adoraria que você falasse sobre os custos ocultos, cada vez mais evidentes, mas ainda assim ocultos, da hipermnésia seletiva. but hidden costs of selective hypermnesia. Yeah, I think it's an important aspect of Sim, acho que é um aspecto importante. A capacidade de criar narrativas que justifiquem a desumanidade, a barbárie, os atos de assassinato em massa, a limpeza étnica e o genocídio, de uma forma desprovida de qualquer contexto histórico ou construída sobre uma narrativa histórica distorcida. Quero dizer, nunca houve um exemplo tão claro, acho eu, como quando ficou evidente que a simples exigência de acadêmicos, jornalistas e ativistas após o dia 7 de outubro, de historicizar, de contextualizar em uma análise histórica os eventos de 7 de outubro e o que aconteceu depois, foi tratada como algo ilegítimo. Não me lembro de outro momento em que a própria noção de contexto histórico tenha sido vista como um ato inaceitável. an act that was illegitimate. If you remember, this is something that emanated first. Se você se lembra, tudo começou com a exigência de Israel de que a palavra contexto não fosse mencionada em nenhuma análise sobre o pano de fundo da operação do Hamas ou da reação israelense a ela. Na Alemanha, isso chegou a um nível absurdo. Professores receberam cartas das administrações universitárias dizendo para não usarem a palavra contexto ao analisar o que aconteceu em Gaza. Tenho certeza de que houve outros períodos na história em que aqueles que detinham o poder, por qualquer motivo, exigiram que o contexto histórico não fosse mencionado, ou insistiram que apenas uma narrativa histórica fosse legitimada e a outra deslegitimada. Mas eu não me lembro, especialmente não em países que afirmam ser os santuários da liberdade de expressão, da liberdade de pesquisa, da liberdade de opinião, de que nesses países, e não em regimes mais autoritários, houvesse uma demanda vinda justamente das pessoas que afirmam ter criado espaços para que outros fossem críticos, para oferecer visões alternativas, porque o resto da sociedade está tão ocupado apenas vivendo. Não me lembro de um caso em que se dissesse, não, você não pode. É um pouco parecido com o que aconteceu por um período bem mais curto nas universidades americanas depois do 11 de setembro. Você provavelmente se lembra do debate sobre o núcleo. Na época não se chamava contexto, chamava-se a questão central. Sua versão mais popular era, por que eles nos odeiam? Lembro-me de estar em Nova York na época, e as autoridades da universidade me pediram para não mencionar a questão central. O que significava a questão central? Que existe um contexto histórico que você precisa ensinar e conhecer se quiser entender o 11 de setembro. Mesmo sem todas as teorias da conspiração, sabe? Mesmo que o que você viu seja exatamente o que aconteceu, certo? E a reação americana ao 11 de setembro. Então, de certa forma, já estávamos lá antes. Mas nunca a expressão contexto histórico foi equiparada a antissemitismo ou negação do Holocausto. É inacreditável, especialmente quando vem da Alemanha. Mas não foi só a Alemanha. Havia uma versão mais branda disso, uma rejeição total. Quero dizer, até na minha própria universidade em Exeter, tivemos que lutar por isso, que é, antes de tudo, nosso dever acadêmico, não apenas nosso dever moral. Nosso dever acadêmico refere-se num contexto histórico para acontecer. Immediately the lobby was trying to
E imediatamente o lobby começou a tentar convencer nossa universidade de que oferecer um contexto histórico para o que aconteceu era apoiar o terrorismo, o antissemitismo e assim por diante. Acho que já é ruim o suficiente termos uma batalha de narrativas. A maioria das historiografias coloniais e colonizadoras tenta apagar a história indígena, não apenas por meio da pesquisa acadêmica, mas também destruindo marcos históricos, apropriando-se do folclore indígena, de nomes e assim por diante. Mas isso era algo com que já estávamos mais acostumados, e acho que sabíamos como lidar com isso. Quando se trata de uma exigência tão explícita de que a história não deve ser levada em conta para compreender momentos de violência em nossas vidas, trata-se de um desenvolvimento extremamente perigoso, especialmente quando vem de sociedades supostamente esclarecidas, que afirmam valorizar a pesquisa acadêmica como um espaço de liberdade, todos os tipos de liberdade. Isso faz parte do... Bem, com isso eu encerro. Acho que é parte da crise sobre a qual falei antes. A ordem mundial, a espinha dorsal moral, a suposta espinha dorsal moral, e a ordem mundial que o Ocidente construiu imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, traumatizado pela guerra, mas sem disposição para encarar o fato de que estava construindo um novo mundo enquanto 2/3 do globo ainda estavam colonizados. E ao ignorar completamente, por exemplo, a contribuição islâmica para o que chamam de civilização judaico-cristã, isso foi uma construção muito ruim. Mas levou um tempo até que se percebesse que já havia rachaduras profundas nessas fundações. E agora está desmoronando. E o colapso nunca é algo agradável. Tenho um amigo palestino a quem estou tentando encorajar, dizendo que acredito que os impérios caem, inclusive o Império Sionista. Ele disse sim, mas você precisa ter cuidado para que eles não caiam sobre você. E ele tem razão, ele realmente tem razão. Eu entendo o que ele quer dizer. Ele disse que essa ideia otimista de longo prazo, de que os impérios e a história é cíclica, então certamente isso vai acontecer. Mas ele está absolutamente certo. Há algo sobre o colapso de uma potência em que é preciso ter cuidado para que ela não desabe sobre você, porque é necessário encontrar uma forma de evitar, não o colapso em si, mas os danos colaterais que vêm com ele. Thank you, Ilan. Obrigado, Len. Muito obrigado. Mas vamos pensar aqui aos poucos. Sou muito grato por tu de todos os vocês. Talvez eu... Grateful for your time, all of you. Enquanto estávamos nos preparando para este programa, tive uma conversa com Melek sobre Rifat al-Arir e sugeri que ela lesse um de seus poemas antes de terminarmos. Gostaria de dedicar este programa à sua memória. Dedicate this show to his memory. May I suggest that Posso sugerir que concedamos a palavra por mais 1 ou 2 minutos ao Muhammad, depois a você, Malak, para suas considerações finais e, por fim, o poema. Essa é uma ideia muito, muito boa. Minhas desculpas, Muhammad. De forma alguma, eu preferiria muito mais ouvir o poema de Rifat. Na verdade, não tenho muito mais a dizer. Jazakallah khair. Muito obrigado por esta reunião maravilhosa. Realmente maravilhosa. Barakallahu khair. Nesse caso, Melek, por favor. Please. Okay, so the poem of Dr. Rifat al-Arir. Certo, o poema de Dr. Rifat al-Arir, talvez você já o conheça, chama-se Eu Sou Você. Não vou me alongar, você só vai ouvi-lo. E novamente é uma grande honra recitar o poema dele. 2 passos. 1, 2. Olhe no espelho. O horror. O horror. A coronha do seu M16 no meu osso da bochecha, a marca amarelada que deixou, a cicatriz em forma de bala se expandindo como uma suástica, serpenteando pelo meu rosto, a dor fluindo dos meus olhos, escorrendo pelas minhas narinas, perfurando meus ouvidos, inundando o lugar como com você há uns 70 anos. Eu sou apenas você. Sou o seu passado assombrando seu presente e o seu futuro. Eu luto como você lutou. Eu luto como você lutou. Eu resisto como você resistiu.
E por um momento, tomo sua tenacidade como modelo. Você não estava segurando o cano da arma entre meus olhos ensanguentados? 1, 2. A mesma arma, a mesma bala que matou sua mãe e matou seu pai está sendo usada contra mim por você. Marque esta bala e marque sua arma. Se você a cheirar, ela tem tanto o seu sangue quanto o meu. Ela carrega o meu presente e o seu passado. Ela carrega o meu presente. Ela carrega o seu futuro. É por isso que somos gêmeos. Mesma trajetória de vida, mesmas armas, mesmo sofrimento, mesmas expressões faciais desenhadas no rosto do assassino, tudo igual, exceto que no seu caso a vítima evoluiu ao contrário, transformando-se em algoz. Eu te digo, eu sou você, exceto que não sou você de agora. Eu não te odeio. Quero te ajudar a parar de me odiar e me matar. Eu te digo, o barulho da sua metralhadora te deixa surdo. O cheiro da pólvora sobrepõe-se ao do meu sangue. As faíscas distorcem minhas expressões faciais. Você pararia de atirar por um momento? Pararia? Tudo o que você precisa fazer é fechar os olhos. Ver, hoje em dia, cega nossos corações. Feche bem os olhos para poder enxergar com o olho da mente. Então você está seguindo ouvir você mata a si mesmo. Obrigada. Muito obrigado, Marek, por essa leitura e obrigado a todos por estarem conosco. Infelizmente, Murtaza precisou sair para apresentar o programa de notícias Drop Site, mas estamos muito, muito gratos. Sei que falo também em nome do Pascal ao dizer que foi um prazer tê-lo conosco neste episódio 0 da Black Elephant Experience. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer conhecer todos vocês. Nafson, obrigado. Thank you.